sibi Christe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo guarda. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Hoje Pentecostes, é o último domingo do ano litúrgico, e o primeiro domingo do Advento é o próximo domingo, onde a igreja inicia o ciclo litúrgico. Na tradição, não existe ano A, nem B, nem C, é sempre o ano de sempre. Para manter a estabilidade das almas, por isso as mesmas coisas, contempladas durante já 2000 anos, deveriam produzir em cada ano que concluímos da nossa prática católica, um efeito por ter contemplado Nosso Senhor, celebrado suas festas, honrado seus santos, todos. Então, temos hoje que depor aos pés de Nosso Senhor, então, todo esse combate deste ano litúrgico, e é uma prática séria e útil fazer um santo propósito para começar o próximo domingo, preparando pela penitência do Advento, que devemos fazer alguma coisa, pela prática de se preparar para o Natal, para começar um ano que Nosso Senhor nasce no Natal, vamos celebrar seu nascimento, mas que ele viva conosco até o próximo 24º domingo depois de Pentecostes. O evangelho de hoje é um evangelho apocalíptico, porque sempre a Santa Igreja coloca no fim do ano litúrgico a consideração do final dos tempos, para que o fim nos prepare para o fim dos tempos, ou para o fim da nossa vida, que seria a nossa morte. E quem está preparado para o fim dos tempos, está preparado para bem morrer. E quem está preparado para bem morrer, também estará preparado para o fim dos tempos. Então, este fim, a consideração apocalíptica do fim dos tempos, move ao temor de Deus, que é o grande motor, princípio da sabedoria, e o grande motor da nossa vida católica. Mas o evangelho de hoje fala, dentre muitos sinais apocalípticos da segunda vinda, da parousia, fala uma coisa que, é a segunda missa do vosso servidor. Eu já insisti no aspecto de manhã o mesmo, mas vamos ver o outro aspecto do mesmo sinal da vinda de Nosso Senhor, que é a apostasia. Nosso Senhor disse: quando virdes a abominação da desolação posta no lugar santo, não predita pelo profeta Daniel. Nosso Senhor não vai explicar, hein? Ele vai dizer: quem quiser entender, que leia e entenda. Então temos que ir ao capítulo 9 do profeta Daniel e ler. É o que Nosso Senhor mandou. Não? Ele não vai explicar porque dito uma vez basta. Não? Nosso Senhor não é insistente. E lá nós vemos uma predição horrível, de um castigo tremendo, e é o pior do que o dilúvio, mais grave do que a destruição de algumas cidades como Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque a desolação, a profanação da desolação, ou seja, o lugar santo, o lugar de Deus exclusivo, onde ele vive, habita ali e é honrado, vai ser colocado uma profanação, e ali vai ter o que? A desolação, segundo São Jerônimo, a presença de ídolos, ou uma falsa divindade no lugar do Deus vivo. Então, todas aquelas almas que acudirem à casa de Deus não vão encontrar Deus, mas vão encontrar um impostor no lugar de Deus. E isso é uma coisa imensamente assustadora, porque, como Deus, Nosso Senhor, em outra ocasião, disse, para castigo, que colocaria o espírito de mentira na boca dos profetas. Isso é um castigo de Deus, porque o profeta está para falar de Deus. Mas quando o profeta tem espírito de mentira, aqueles que buscam a Deus, ouvindo os profetas, vão ouvir mentiras. Então agora, neste castigo, desta apostasia, Deus, Nosso Senhor, vai permitir que o lugar santo seja profanado. Santo Tomás, a quem vamos seguir aqui neste comentário, vai dizer que o grande
A grande apostasia é quando foi ensinada a mentira, novas doutrinas, no lugar da verdade. E isso é muito assustador, é o que nós estamos assistindo, porque assim a semelhança é uma coisa. Houveram várias semelhanças no passar do tempo. Agora que os fatos se identifiquem com as palavras de Nosso Senhor é outra coisa, e isso sim é muito mais assustador. Nós sabemos que o único lugar santo por excelência, o único lugar santo por excelência que existe na face da terra, onde o Deus vivo vive, habita, reina, se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Nosso Senhor não está em nenhuma igreja protestante, Nosso Senhor não está em nenhum templo espírita, Nosso Senhor não está em nenhum outro lugar de modo que é honrado, adorado do modo devido. Talvez estas falsas religiões protestantes de qualquer dominação, dos mais conservadores aos mais liberais, qualquer uma dessa gente, talvez tentem adorar o Deus verdadeiro. Mas ao tentar adorar o Deus verdadeiro no lugar errado, estão tentando adorar o Deus verdadeiro do modo indevido. E isso já é um problema porque está fora da igreja. Agora o problema que estamos contemplando, vendo com as palavras de Nosso Senhor, é um problema interno. E aqui temos que ter cuidado, porque a Santa Igreja, ela é esposa de Nosso Senhor. Sem mancha, sem ruga, pura, imaculada. Então a igreja não pode apostatar. Temos que ter cuidado quando nós falamos da crise da igreja, porque nós falamos, a igreja prevaricou. Jamais, isso é blasfêmia. A igreja é o quê? O corpo místico de Cristo. Tem o corpo físico de Nosso Senhor, que está no Santíssimo Sacramento e na glória do Reino dos Céus, ressuscitado, que virá julgar-nos, não? Na parousia. Mas tem o corpo místico, que são todos aqueles membros que estão unidos a Cristo, Nosso Senhor, pela fé católica e pela graça santificante. Então, todos estes membros unidos formam um corpo, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas ao ser o corpo místico de Cristo, este corpo não pode trair a Deus, Nosso Senhor, Jesus Cristo, porque é sua esposa santa, imaculada, sem mancha e sem ruga. Agora temos um grave problema. Como pode ser que a abominação da desolação entre, sendo que a igreja não pode trair Deus, Nosso Senhor? Parecia um dilema, mas não é um dilema. Porque os homens, os membros podem ser traidores. E é a história de qualquer pecador que pecou contra a virtude da fé. Ao pecar contra a fé, nós traímos esta integridade, pertencer à integridade do corpo físico, do corpo místico, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer pecado contra a fé nos apaga deste corpo. E aí temos, por algumas sentenças, a excomunhão, que corta deste corpo, e um herege ou um cismático que forma, um herege excomungado que forma uma igreja, faz um corpo à parte, que é um monstro. A história de qualquer herege que fundou qualquer seita. Mas voltamos para a Santa Igreja. Como pode ser? Deus Nosso Senhor manteve e mantém e manterá até a consumação dos séculos o que Ele ensinou há 2000 anos atrás e a transmissão fiel desse depósito revelado. Isso é indiscutível. Mas quando os homens, as autoridades eclesiásticas que têm o dever de manter o depósito e de o perpetuar pelo ensinamento, aí se chama o magistério da igreja. A igreja como mestra está ensinando, não é dialogando, é ensinando. Quando eles deturparem a verdade e em nome da sua autoridade ou pseudo-autoridade levarem ou induzirem as almas para o erro, aí nós vemos o que é a abominação no lugar santo. Imagine os senhores que, por exemplo, mas isso é uma realidade, não é fruto de imaginação, que todos, não sei, o sistema de educação fizesse um pacto com a ignorância e fizesse assim, olha, todos os alunos vão sair piores do que entraram, ignorando tudo, duvidando de tudo e amando o erro no lugar da verdade. E todos os professores e instrutores trabalhassem para isso. Infelizmente, esse é o sistema de educação e só vai lutar um ou outro contra esta iniquidade. Agora imaginem, e não é imaginação tampouco, que a maioria dos que deveriam ser pastores, dos que deveriam pastorear as almas pelo ensinamento da doutrina, combatendo a ignorância religiosa, os vícios, fizesse um pacto com os vícios, falando, não, vou deixar os vícios soltos, a doutrina católica vai ser diluída pelo liberalismo
dito por católico, e as pessoas vão trilhando o caminho do inferno, da condenação, da prática dos vícios, mas em nome do quê? Do consentimento, da misericórdia dos pastores. É isso que aconteceu, é isso que tem acontecido, e isso que sim que é assustador. Hoje, por exemplo, em nome de uma pseudo-autoridade, porque um pastor que não ensina a verdade católica, como um bispo ou papa, seja quem for, ele não pode ser... Ele está fora da verdade, ele tem que ser o Cristo na Terra. Os pastores devem representar, toda autoridade vem de Deus e deve representar Deus no exercício da sua função. Mas a partir do momento que elas ensinam coisas para apartar as almas de Deus, nós temos o quê? Um grande engano para as almas. E aí vai ser tudo, o erro vai ser servido, a verdade vai ser silenciada, se não calada, se não negada, em nome do quê? Da obediência. É como se todos os alunos falassem assim, não, eu sou ignorante, por quê? Porque o meu professor, que deve ser respeitado, diz que eu não devo estudar e que eu devo ser mais ignorante do que eu sou, negando pouco que eu sei. Mas em nome, por que você faz isso? Porque eu obedeço o meu professor, porque ele é uma autoridade. É a mesma coisa hoje o católico, que ignora Deus, que não sabe o catecismo, que não conhece os sacramentos, que os recebe de mal a pior, que negam verdades eternas da nossa salvação. Por quê? O bispo falou que é assim, então em nome da sua suposta mitra e do seu suposto báculo, o mal vai ser carimbado, certificado pela autoridade, e aí todos vão assentir em nome da obediência, e essa obediência ao mal que as almas querem. Porque as almas hoje liberais e mundanas e trilhando o caminho da apostasia não querem a verdade de Nosso Senhor. Por isso, a abominação entra no lugar santo. Porque as pessoas não querem Deus, mas querem estar na igreja sem Deus. Então, Deus, Nosso Senhor, se retira, não da igreja, mas da sua presença magnífica, como outrora nós não vemos. Nós não vemos mais milagres abundantes, nem os santos, hein? Cada vez fazem menos milagres. Nós não vemos agora essas conversões estupendas, inclusive de nações inteiras, para Nosso Senhor. Não é porque calaram a missão, hein? É porque as almas não querem mais conhecer a verdade. Porque tem o quê? Na ciência vaidosa e prepotente, tem dentro do seu celular todo o conhecimento. E não precisa de evangelho, de evangelista, de magistério e de pastores, porque todos agora têm tudo e não têm nada e não sabem nada, supostamente sabendo tudo. Então, diante desta arrogância do homem, para que a verdade de Deus não seja profanada, é o espírito de mentira que repousa na boca daqueles que deveriam falar a verdade, e as almas que querem o erro e querem ser enganadas, dizem amém, e elas supostamente se justificam em nome da obediência que as incrimina, porque em consciência todos sabem que obedecer ao erro é um desatino, que obedecer à mentira é uma loucura, e todos querem ser loucos, mas tidos por sãos por causa da virtude da obediência, que nesse caso não é virtude, está viciada, somente o vocábulo fica, mas o conteúdo está realmente vazio e cheio de vícios. E aí nós vemos, queridos fiéis, esse espírito é o espírito que reina há mais de 60 anos. Nós acusamos ao concílio. Sim, o concílio canonizou este espírito maligno, mas só que antes os homens já estavam cansados da busca da virtude. As revoluções foram bem antes do concílio, ele foi uma a mais, ele foi uma dentro da igreja, mas as pessoas estavam cansadas de praticar o bem. As pessoas estavam cansadas da Santa Missa, estavam cansados de um catecismo exigente, estavam cansados de padres que se impõem pela autoridade sacerdotal, desde o seu vestir ao seu pensar. Então o que Deus fez? Para que nós não fôssemos sacrílegos, Deus retirou todas essas coisas e entregou o que nós temos aí em qualquer paróquia, o que o homem sempre procurou. Um padre sem sacerdócio, um padre sem Deus, que fale como qualquer um, em qualquer esquina, tomando uma cerveja no bar, diria, é um grande amigo, mas que não serve para nos santificar. Tem uma missa que vai durar 20 minutos, com muita piedade, mas as pessoas vão entrar vazias e vão sair vazias. Senão vão sair irritadas, porque vão ouvir coisas malignas, ideologias malignas, então o que tem ainda alguma sanidade espiritual e intelectual vai sair pelo menos irritado. E se não para encher a alma, não de Deus,
vai fazer uma missa afro, vai fazer uma missa carismática, vai fazer uma missa sertaneja e vai fazer uma missa de qualquer gosto para qualquer uma das criatividades, mas a Deus honrado como sempre, com a verdade sempre, com a perenidade católica, não vão encontrar, salvo as exceções da obediência a Deus que fez resistir a este espírito. Aí temos a tradição católica. E o catecismo, a mesma coisa, estavam cansados de memorizar as verdades do catecismo, então Deus deu um livro que é baixo a criatividade. Deus não deu isso, mas permitiu que seja esse catecismo vazio e que as pessoas façam catecismo e não conhecem a Nosso Senhor. Isso é absurdo. É absurdo, e nós vemos essas crianças que não conhecem a Deus e fizeram o que? 2 ou 3 anos de catecismo numa paróquia, e o que elas fizeram? Perderam o seu sagrado tempo de conhecer a Deus, conhecendo estupidezes, quando não heresias, quando não negar verdades eternas. E nós vemos aí todas as pessoas que vão à Santa Missa e que se tem algum exercício de virtude, é porque elas estão devotas de Nossa Senhora, hein? É porque elas fazem alguma via sacra, é porque são devotas das almas, é porque tem alguma outra devoção, mas o que elas recebem, o que elas ouvem não serve para elas. Então nós vemos aí esse grande espírito de erro entrar no lugar santo e as pessoas dão assentimento, por quê? Porque aquela autoridade que tinha o dever de ensinar a verdade mudou o espírito da verdade pelo espírito do engano. E isso é desde o mais alto nível da hierarquia ao mais simples dos mortais, porque abrange todos os membros deste corpo místico, infeccionados de liberalismo ou das seduções desse espírito que é adverso à verdade do Nosso Senhor. E depois, para agravar tudo, e para agradar estas almas que realmente estão cansadas de Deus em definitiva, tudo isso virou doutrina. Isso virou ensinamento. É verdade que eles não querem reconhecer como magistério, mas em todo caso, quando o mestre ensina, isso é um magistério. E mesmo não sendo, mas passando por tais, vão ensinar e as almas vão se enganar com estas falácias porque vêm da autoridade. E são doutrinas, não são opiniões. Aí nós temos todos os documentos conciliares, nós temos o novo catecismo, aquele amarelo, que vai ensinar coisas que realmente são condenadas antes pela doutrina de sempre. E aí as almas vão de mal a pior, de abismo em abismo, em nome da obediência viciosa, porque elas querem obedecer ao espírito do engano. Isso é assustador. Isso é um sinal do fim dos tempos. E isso jamais aconteceu na história da Santa Igreja. Sempre o erro vinha de fora. Algum membro se rebelava contra a verdade e saía da igreja e fundava uma seita. É a história de qualquer seita que perdura até hoje. Mas que homens que não saíram, não foram expulsos, não foram condenados, mas têm doutrinas dignas dessas censuras, perseverem e estejam em altos postos e enganem as almas. Isso nunca, jamais aconteceu. E não estou falando da realidade de uma paróquia, nem de uma nação. Estou falando da realidade de todo o que o sol ilumina quando ele irradia lá no firmamento, de toda a terra está nessa situação. E aí a Igreja de Nosso Senhor, que é o corpo místico de Cristo, tem a sua paixão na flagelação, flagelada da cabeça aos pés e fica o quê? Desfigurada. Mas não perde sua nobreza, hein? Não deixa de ser Igreja de Nosso Senhor, e ela vai ser fiel até o Calvário, e ela vai ressuscitar, talvez nem vai esperar 3 dias como Nosso Senhor, talvez bem antes, e ela voltará à sua glória. Nós temos esperança disso. Mas aqueles que não ajudarem a flagelar a Santa Igreja e desfigurarem, mantendo-se como membros, seja um dedo ou seja um pedaço da pele mística da Santa Igreja, se manterem longe de desfigurar-se pela má conduta ou aderindo ao erro, como se fosse a verdade, eles farão bem para a Santa Igreja. E por isso aqui nós estamos. Então, queridos fiéis, diante deste grave sinal, dessa identidade perfeita das palavras de Nosso Senhor, com a do profeta Daniel e com o que nós enxergamos com os olhos que Deus nos deu, nós temos que andar com temor, porque aquele que não lutar contra a profanação vai ser profanador. E aquele que não lutar contra essa desolação à Santa Igreja vai ser um desolador também, vai ser um prevaricador, vai ser um traidor, em definitiva, encontra a sua condenação eterna, e para isso não tem remédio. Então andemos no temor de Deus e não nos deixemos levar pelas falácias. Em nós, como dizia São Paulo, nós fazemos o mal que não queremos e não o bem que queremos. Existe uma luta,
mas só que nós devemos fazer o que Deus mandou, independente de propensões para uma coisa ou para outra, e aí sim, a autoridade divina que vai subsanar todas essas deficiências postas por supostas autoridades, e assim vamos ter certeza, não uma convicção pessoal, muito mais que isso, a certeza de praticar a verdade, porque estamos obedecendo a Deus, obedecendo o que a igreja sempre mandou, rezando do jeito que a igreja sempre rezou, acreditando no que a igreja sempre acreditou, e essas coisas são infalíveis. E assim temos a certeza nossa e daqueles que trilharam o caminho e acertaram, estão hoje reinando com Deus, que estamos no bom caminho. Não de um gosto pessoal, porque isso seria um pensamento herético, não de uma criatividade muito exacerbada, que isso seria também uma ilusão, mas com uma certeza que vem da verdade, da prática das coisas de Deus nosso Senhor. Então devemos ter cuidado, não é para nos ficarmos apocalípticos, ficar com medo do anticristo, não é para isso. É para realmente estarmos atentos, porque o nosso Senhor disse, para estar orando e vigiando, olhando os sinais e, no temor de Deus. Que Nossa Senhora Maria Santíssima nos dê a graça de então enxergar os sinais da vinda de Nosso Senhor, e mais do que se aterrorizar com a segunda vinda, que ela vai acontecer, querendo ou não, mas sim a vinda de Nosso Senhor pelo juízo particular, que vai ser tão terrível como o juízo universal, só que vai mudar o que é para uma pessoa, para toda a humanidade. Então andar no temor de Deus, andar na graça de Deus, se esforçar para realmente sermos católicos, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, com a perfeição não que nós talhamos, mas com a perfeição que Deus exige de todas as nossas almas, e assim Nosso Senhor vindo amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 20 anos, encontrará almas preparadas para obter o reino dos céus, ou o martírio antes disso, e não ficarmos aí exaltados, fazendo refúgios e lugares exóticos, explorando o temor das pessoas. Não, isso tudo é bobagem, e é bobagem protestante. O católico nunca fez um lugar para se esconder de ninguém, e sempre foi corajoso, valente para lutar contra o inimigo e ganhar o martírio. E se Deus quer isso, seja feita a divina vontade de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.